Olá, crianças! Olá, família! Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje é dia 2 de dezembro, quinta-feira. Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre a importância da água. A importância da água. A água pode existir sem os seres humanos, mas nós só conseguimos sobreviver sem água durante poucos dias. Por falar em água, a água é um recurso natural não renovável, ou seja, a água que temos é a mesma há milênios e, embora possa ser encontrada em 3 estados físicos, sólido, que é congelada, líquida, como a água que consumimos, ou em estado gasoso, como é o caso das nuvens, se continuarmos a desperdiçar, um dia a água pode acabar. Esse líquido essencial para a vida no planeta possui características próprias dela mesma. Ou seja, ela é insípida, incolor e inodora. Isto é, ela não tem gosto, não tem cor e não tem cheiro. Para ser consumida, a água é retirada dos rios, passa pela estação de tratamento e chega até as torneiras da nossa casa. Mas para quem pensa que ela já está pronta para o consumo, está enganado. Antes, ela precisa ser filtrada ou fervida. A. Qual é o título do texto? B. Retire do texto 3 substantivos comuns. C. Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A partir dessa explicação, circule no texto 4 verbos e escreva-os abaixo. D. Ligue a primeira coluna de acordo com a segunda. Insípido, incolor, inodoro. Então, vocês vão ligar ao significado das palavras: sem cor, sem cheiro, sem sabor. 2. Marque apenas as opções corretas. A. A água não precisa ser fervida e nem filtrada? B. A água potável é aquela água própria para consumo? C. Toda a água que há no planeta é própria para o consumo? D. A água contaminada é potável? E. Todos os seres vivos necessitam de água para viver? Então, vocês vão marcar somente as opções corretas. 3. Cite 2 medidas que podemos adotar para utilizarmos a água com mais responsabilidade. A água e seus estados. A água é necessária para a vida do ser humano, dos outros animais e das plantas. A água também é usada na higiene do nosso corpo, dos nossos alimentos e da nossa habitação. A água existe nos estados sólido, líquido e gasoso. Observe os desenhos: estado sólido, estado líquido, estado gasoso. A água em forma de gelo é encontrada nas regiões muito frias. A água líquida é encontrada nos rios, mares, lagos, poços, minas, etc. A água na forma de vapor é invisível e está no ar. Observe a tirinha e responda. Em que estados físicos a água é encontrada na natureza? 4. Faça uma lista de coisas que podemos fazer utilizando a água. Agora nós vamos à aula de matemática, nós vamos revisar as figuras geométricas. Nós vamos falar das figuras geométricas planas e não planas. Observem.
Essas são representações de figuras planas. Observem que elas são como se fossem apenas um risco. Essas são representações de figuras não planas. Observem que elas possuem uma dimensão, elas possuem um corpo, elas são como se fossem em 3D. Elas têm lados, faces, diferente dessas. Por exemplo, esse círculo aqui é uma das faces desse cilindro. Esse quadrado é uma das faces desse cubo. Esse triângulo aqui, essa figura não plana, é uma das faces dessa pirâmide. E assim por diante. Observem que essas são as figuras planas e essas não planas. Figuras geométricas planas. Nós temos o triângulo, quadrado, retângulo, círculo, losango, paralelogramo, trapézio. Escreva os nomes dos sólidos geométricos ou figuras não planas no quadro abaixo. Então, vocês vão escrever os nomes dessas figuras aqui abaixo. Agora, procure no caça-palavras os nomes dos sólidos geométricos. Veja o quadro abaixo para recordar: esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide. Quais figuras geométricas planas teremos se riscarmos a base desses objetos? Observe a base de cada objeto e diga e escreva aqui qual figura geométrica plana nós teremos se riscarmos cada um desses objetos. Essa caixa, essa lata e essa caixa retangular aqui. 4. Qual figura plana temos em uma das faces da pirâmide? Escreva abaixo de cada relógio a hora indicada pelos ponteiros. 6. Marque nos relógios abaixo a hora que você acorda, almoça e dorme. Então, crianças, por hoje é só e até a próxima aula.